Boa tarde, jovens de geometria. Aqui eu estou querendo continuar aqui, o negócio está complicado demais, tem muita coisa acontecendo, mas temos que continuar, né? Não podemos parar. Eu gostaria de entrar no mérito agora do volume de um sólido. Nós estávamos vendo lá os prismas, o paralelepípedo retângulo, essas coisas todas, e é o sólido mais tranquilo, né? O mais que a gente começa a estudar por aí, mas eu queria introduzir agora, já vimos coisas de áreas, essas coisas todas, diagonal, mas eu queria introduzir a ideia de volume. Não daquela maneira que sempre se faz, né? Você pega, por exemplo, compara com a área de um retângulo, aí você quantos quadrados de lado um cabem dentro do retângulo, aí passa para o paralelepípedo do retângulo, e o volume do paralelepípedo do retângulo é quantos cubinhos de lado 1, de aresta 1, cabem dentro daquele retângulo. Isso é válido, tudo bem. Eu queria fazer uma coisa de uma forma mais matemática, inclusive o livro do Oswaldo, faz uma coisa parecida com o que eu estava pensando, então vou seguir mais ou menos o que ele fala lá, né? Então, antes de falar do volume mesmo do sólido, né, um sólido qualquer, a gente vai, com certeza, começar com um paralelepípedo retângulo, né? Então vamos ver uma coisa chamada razão entre paralelepípedos retângulos. Vou escrever assim. Razão entre paralelepípedos retângulos. O que é a razão entre paralelepípedos retângulos? Isso já tem a ver com o volume, né? Você comparar, digamos assim, o tamanho de um paralelepípedo com o tamanho do outro, que é quanta quantidade de coisas que você pode caber dentro de um paralelepípedo e de outro, e comparar, você tem uma razão aí, não é? Então vamos definir, vamos escrever assim, né? Vamos pensar intuitivamente dessa forma e vamos escrever como uma proposição o seguinte. Proposição. Vamos pensar na razão como sendo isso. Escrever proposição. A razão entre dois paralelepípedos retângulos. A razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes, para facilitar, né? Primeiro, de bases, depois a gente generaliza isso, tá bom? De bases congruentes. Então percebam uma coisa, você quando você quer construir alguma coisa matemática, você vai começando pelos casos mais simples, né? Depois você vai estendendo a coisa para os casos mais complicados, né? Vai ampliando, vai generalizando, não é? Então vamos lá, continuando. A razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes é igual isso é um procedimento, isso que eu relatei aqui é um procedimento comum em matemática. Quando vocês forem escrever a dissertação de mestrado, não tanto, mas da tese de doutorado de vocês vão por aí, né? Sempre pegando os casos mais simples, pensando que é mais simples, para depois estender para o que é mais complexo, que assim você vai dominando cada faceta daquele fenômeno, né? Então vamos lá. Congruentes é igual à razão entre as alturas. Entre as alturas. Tá bom? Então vamos introduzir aqui uma notação que, na verdade, é sugerida pelo nosso livro texto, né? O livro do Oswaldo. Razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes é igual à razão entre as alturas. Então vamos fazer assim, né? Digamos que o paralelepípedo P1, eu vou representar assim, que tem paralelepípedo. Nós estamos pensando em 3 dimensões, que tem dimensões AB e H1. E vamos
pensar no paralelepípedo P2, então essa vai ser a nossa notação. P2 é um paralelepípedo que tem dimensões A, B e H2, tá bom? Então o que nós queremos mostrar aqui, que a razão entre esses dois é H1 sobre H2, é o que está dizendo aqui, né? Razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes. Base congruente significa que as dimensões da base do paralelepípedo são congruentes, A, B, B, e somente a altura é diferente. Então a razão entre esses dois vai ser a razão entre as alturas, né? Bom, então a maneira mesmo de se demonstrar é como está lá. Você primeiro considera o caso em que H1 e H2 são comensuráveis. O que significa ser comensurável? Então vou colocar assim. Primeiro caso. H1 e H2 são comensuráveis. O que significa duas medidas serem comensuráveis? Significa que elas têm um submúltiplo comum, não é? Isso significa, isto é, existe um certo x tal que H1 é igual a, vou colocar Px, P vezes x, e H2 é igual a Q vezes x, tá bom? Tá certo? Isso significa elas serem comensuráveis. Os dois têm um submúltiplo comum, né? Então, claramente aqui você tem que H2 sobre H1 é igual a Q sobre P. Obviamente aí que ninguém é zero, ninguém é nulo, né? Porque você está falando de uma dimensão do paralelepípedo, tá certo? Então não pode ser zero, são coisas positivas também, não é? Tá certo? Senão você não teria paralelepípedo, não é? Tá? Então estamos já considerando as coisas dentro de uma normalidade, para não ficar fazendo essas observações o tempo todo. Muito bem. E agora, o que é que eu faço? Agora veja bem. Como H1 e H2 são comensuráveis, nós vamos ter o seguinte. O que eu posso pensar é o seguinte. Você tem aqui que o P2, eu coloquei H2 sobre H1, né? Vamos lá. P2 é igual a P AB H2, né? H2. Mas o H2, quem é H2? H2 é Q vezes X. Q vezes X. Então aqui você tem um paralelepípedo que tem uma base AB, mas a altura é Q vezes X. Então se eu considerar o paralelepípedo de altura X, esse aqui vai ser Q vezes, né? Q vezes o paralelepípedo ABX, tá bom? A quantidade, digamos assim, de coisa que cabe dentro desse paralelepípedo aqui, que tem uma altura aqui, x é Q vezes a quantidade de coisas que cabe dentro desse paralelepípedo de dimensões AB e X. Podemos pensar assim, não é? Muito bem. Da mesma forma, P1, que é P de AB H1, que é P de AB P vezes X, vai ser P vezes P de ABX, tá certo? Portanto, P2 sobre P1 é igual a Q, que multiplica essa quantidade P ABX sobre P, que multiplica o Pzão de ABX. Aí você corta essa quantidade por esta outra.
E o resultado é Q sobre P. Muito bem. Mas Q sobre P é igual a H2 sobre H1. Então você vê aqui, conclusão, a razão entre os paralelepípedos P2 e P1 é igual a H2 sobre H1. É a mesma razão entre as suas alturas, como diz o enunciado, né? Razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes é igual a razão entre as suas alturas, Então, P2, P1, as bases são congruentes, a altura de P2 é H2, a altura de P1 é H1, então a razão entre esses dois paralelepípedos de bases congruentes é H2 por H1, tá bom? Então demonstramos a primeira parte, mas só demonstramos no caso em que H1 e H2 são aqui comensuráveis, tá? Esse aqui é só o primeiro caso. Então vou parar o vídeo aqui e no próximo vídeo vou trazer o caso em que eles não são comensuráveis, são incomensuráveis, tá bem? Tá bom? Que aí a gente vai precisar de mais tempo para discutir esse caso aí. Ok? Muito obrigado, espero que tenham entendido. Volto já com o segundo caso. Um grande abraço, fiquem com Deus.